Uma das estratégias para evitar o problema do overfitting, do sobreajuste, se chama parada antecipada ou early stopping. A ideia é monitorar a perda naquele conjunto de validação, né, que a gente separa para testar como a nossa rede está generalizando, se ela está generalizando bem. A ideia é tentar parar antes, né, de acontecer aqui, ó, o overfitting aqui bem claro. Ó, a perda no conjunto de treinamento continua baixando, mas começa a aumentar no conjunto de validação. E aí existem dois hiperparâmetros importantes dessa estratégia de parada antecipada. A paciência, que você vai monitorar e define uma quantidade de épocas que você parou, né, de reduzir a perda na validação para parar o treinamento. Só que essa paciência não é tão simples de você definir. Por quê? Pode acontecer isso aqui, ó. Você define 4 épocas, né, de paciência. Isso quer dizer o seguinte: a hora que você chega na época 12 aqui, ó, você tem uma perda aqui que começa a subir, tá vendo? Ela para de descer. E por 4 épocas ela não desce. Então, se sua paciência é 4, nessa época 16 aqui você ia parar o treinamento. Só que, se você continuasse um pouquinho, você ia ver que dava para continuar melhorando, né, e reduzindo a perda na validação. Se usasse 5 épocas, né, 5 épocas de paciência, você iria ter a época 17, e aqui, ó, tá vendo? A perda na validação reduziu, você ia continuar. Então, essa é uma das questões para você definir a paciência. E a outra é a tolerância. A tolerância é o seguinte, ó. Reparem aqui, ó, que a perda na validação continua baixando. Só que ela passa a baixar muito pouco. Inclusive, ela pode ter um fenômeno que ela começa a baixar tipo 0,0001, depois 0,000001. Ela começa a baixar cada vez menos, mas sempre baixa. Ela sempre reduz, mas reduz muito pouco. E aí, né, a paciência nunca começa a contar, né, porque está sempre reduzindo. Você começa a contar as épocas para a paciência quando para de reduzir. E aí a tolerância tenta evitar esse problema. Você define ali, ó, um valor tipo 0,01. Se reduzir a perda menos do que 0,1, você considera como não reduziu, né? Você vai considerar que houve redução se for uma redução num valor X, né, de tolerância que você definiu. E aí, nesse caso aqui, quando ele começa a reduzir pouco, você começa a contar como a paciência, começa a contar. Porque se você não faz isso, o que pode acontecer? Você está reduzindo, você não começou a contar a paciência ainda. Aqui, né, parou de reduzir. Aí você começa a contar aqui as épocas, né, da paciência. Só que a hora que você começa a contar aqui já era, porque você já vai parar só depois de 5 épocas, onde, né, a validação já subiu demais. Um outro problema de paciência, né, vão usar uma paciência, se você usar uma paciência muito grande, uma tolerância muito grande, você pode simplesmente continuar, né, por muito tempo, ou gastar muito tempo sem parar, né? Você bota paciência 200, você tem 250 épocas. Aí você pode ter o mesmo efeito de chegar até o final. Uma outra coisa que você pode usar junto com a parada antecipada é salvar o melhor conjunto de pesos. Ao invés de chegar lá no final e usar aqueles pesos do final do treinamento, ou assim que a parada antecipada foi ativada, né, e você parou, você guarda na memória ali o melhor conjunto de pesos, o conjunto de pesos que te deu a menor perda na validação. Aqui nesse caso, né, seria alguma coisa por aqui, né, ia considerar, vai depender, né, do valor de perda ou valor de paciência que você usou. Então isso é a parada antecipada. E aí nós temos mais algumas formas, né, de tentar evitar o sobreajuste. Essas técnicas, essas estratégias de evitar sobreajuste são chamadas de regularização, tá? São técnicas de regularização. Nós já tínhamos visto algumas outras, inclusive a própria descida de gradiente estocástica, o mini lote, ele tem um efeito de regularizar também, né, de evitar ou reduzir o sobreajuste, o overfitting. Nós temos o dropout. No dropout nós escolhemos uma ou mais camadas da rede e a cada época, né,
nós sorteamos alguns neurônios para tipo matar. Vamos supor que seja 50% de dropout numa camada. Então, naquela época, metade dos neurônios, nós vamos matar esses neurônios. Na verdade, a gente vai simplesmente zerar a saída deles. Então, não importa o que ele faça, a conta que deu aqui vai ser zero. E esse zero vai ser multiplicado pelos pesos que vem em seguida e vai chegar a zero para os neurônios que estão na frente. Então, o que acontece é como se esses neurônios agora passassem a não ter muita influência na aprendizagem. Por que que isso aí ajuda? A ideia é que se a gente não tem o dropout nessa camada, pode acontecer de alguns neurônios começarem a se especializar no conjunto de treinamento. Então eles começam a ter uns pesos altos aqui, gerar uns pesos altos, né, uns valores altos na saída, junto com o aumento dos pesos. Então a rede vai se concentrando numa região de neurônios que se especializam, né, ou decoram, né, aqueles exemplos do conjunto de treinamento. Quando você faz dropout, você vai sorteando os neurônios, e aí os que não foram sorteados é que tem que fazer a aprendizagem. É o que vão, né, tentar aprender o conjunto de treinamento. Como você sorteia neurônios diferentes a cada época, você está obrigando, né, a todos os neurônios da camada fazerem parte dessa aprendizagem. Então você está meio que distribuindo essa aprendizagem pelos neurônios daquela camada e evitando, né, ou reduzindo as chances de alguns poucos neurônios se especializarem naquele conjunto de treinamento. Aí esse percentual de dropout é um outro hiperparâmetro importante, né? 50% é um valor bastante usado. Mas você pode fazer um dropout lá na camada de entrada, por exemplo, onde você vai... O efeito disso seria como, né, você modificar, se for uma imagem, né, é como se você zerasse alguns pixels da imagem. Então você tem um efeito aí parecido com um aumento de dados, que eu ainda não falei disso, mas é como se você transformasse agora o seu conjunto de treinamento, né, e deixasse ele um pouco diferente do conjunto real. E fizesse isso de forma aleatória com um percentual aqui que você define. Geralmente quando você usa essa estratégia, você usa um percentual menor. 50% pode ser muito, né? Você pode estar perdendo informação demais para treinar a rede. Aí tem que brincar com esses valores. Por fim, uma outra técnica de regularização chama weight decay, aqui, ó, ou decaimento de peso. A ideia, né, do weight decay é fazer com que os pesos, né, da sua rede não assumam valores extremos, nem negativos nem positivos. Então o que você faz? Você pega a função de perda, loss, que você tinha, e cria uma outra função de perda agora com regularizador ou com regularização, uma perda regularizada, onde você acrescenta, além da perda, né, que a gente já viu, já estudou, que você quer tentar minimizar essa perda, né, reduzir essa perda, encontrar pontos de mínimos dessa perda, você cria um outro termo aqui, você soma isso com um outro termo, que agora você vai ter que tentar minimizar também, então você tem que minimizar a perda, mas essa somatória aqui, ó, você soma todos os pesos elevado ao quadrado. Você eleva ao quadrado aqui para tirar essa questão você não está interessado se é um número negativo muito grande ou um número positivo muito grande. Você não quer números muito grandes, nem negativos nem positivos. Então você eleva ao quadrado, você tem esse efeito de tirar o sinal, né, do número WI. Você faz isso aqui, uma somatória para todos os bilhões de pesos que podem ter na sua rede, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? É a soma, né, para variando até o número de parâmetros da sua rede. E você tem aqui mais um hiperparâmetro, né? Esse aqui é um hiperparâmetro, aqui eu estou falando dos parâmetros mesmo, esse WI são os parâmetros da rede, e aqui é o hiperparâmetro, onde você controla a regularização. O quanto você quer dar mais valor, né, a essa parte da sua perda regularizada aqui. Se você coloca zero aqui, é como se fosse a perda normal. Se você vai aumentando isso, você vai impondo cada vez mais, né, que os seus pesos assumam valores que não sejam muito grandes. Como de certa forma você está mantendo, né, aproximando esses pesos. Você não quer que alguns pesos fiquem muito grandes, que levem essa soma para cima. Então você tenta ter pesos pequenos e pesos que não sejam muito tão díspares um dos outros, né? Você não quer que a diferença entre os pesos seja tão
tão grande de forma que essa soma aumente. No lugar de usar WI ao quadrado, quando a gente usa, né, o peso ao quadrado, nós estamos usando essa somatória aqui, é chamada de norma L2. Então o nome dessa técnica também é chamado de regularização L2, que tem relação com a distância euclidiana e que tem relação com uma técnica em estatística já bem usada em regressão estatística chamada laço. Tá? A gente pode, ao invés disso aqui, usar o módulo. Tem o mesmo efeito de tirar o sinal negativo, né? Só que aí você não eleva ao quadrado. Você tem números menores aqui. De certa forma, é mais, né, fácil, né, você reduzir aqui, porque você está reduzindo, você está elevando ao quadrado aqui, né? Você tem um efeito nisso. Mas isso aqui é chamado de regularização L1, isso aqui é a norma L1, tem relação com a distância de Manhattan, ou distância do taxista, tem vários nomes essa distância aqui. Tem vídeos aí porque que chama Manhattan, né? E é interessante vocês entenderem a diferença dessas distâncias aqui. E em estatística, em inferência estatística, em regressão estatística, isso é chamada de Ridge, é um método de regressão com Ridge. Aqui, eu não vou entrar nos detalhes, talvez até faça mais um vídeo, mas tem uma coisa importantíssima entre essas normas L1 e L2, uma diferença importantíssima em você usar L1 e L2 e está relacionada com a esparsidade dos seus neurônios. Quando você usa a L1, acontece o seguinte: uma quantidade maior de neurônios vai ser zerada. Tá? Os pesos, né, dos neurônios, não, os pesos chegando nesses neurônios. A gente está falando de pesos aqui agora, não da saída do neurônio, tá? Igual o dropout. Dropout zera a saída. O SDK tenta reduzir o valor desses pesos. E é claro, o menor possível seria zero. O ponto mínimo global disso aqui é zerar todos os pesos. Mas a gente sabe que se a gente zerar todos os pesos, a rede não aprende nada. Então você tem que tomar cuidado com esse lambda aqui, porque se você colocar ele muito alto, você corre o risco, né, de simplesmente a rede tender a zero aqui para todos os pesos, e isso não ser legal também. E o que acontece é que com a L1 você tem uma quantidade maior de pesos zerados. Isso, né, a gente chama uma rede desse tipo de uma rede esparsa, ou uma representação esparsa. É como se os neurônios, né, tivessem meio que os neurônios que funcionam, os que estão sendo ativados, estão espalhados de maneira esparsa pela rede. Esse é o esparso. Que aí vai ter, é como se você imaginasse ter um monte de lugar vazio ali na sua rede. Seriam esses pesos, né, mortos aí com zero. Já a L2 você tem uma representação mais densa. Você tem uma quantidade menor de neurônios zerados. Isso tem efeitos importantes na aprendizagem, tá? Tem vantagens e desvantagens, né, por esses casos aqui. Talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, mas eu queria só despertar vocês, né, para a importância de tentarem buscar mais informações sobre esses termos aqui todos, tá? Que eu usei. Então é isso, pessoal. Mais 3 formas de você tentar regularizar a sua rede para evitar o overfitting ou sobreajuste.